escolas do Brasil inteiro. A movimentação chilena da Frente Ampla tinha uma representação do Revolução Democrática aqui conosco. A Frente Ampla no Chile acabou de ter um resultado estupendo nas eleições, inesperado até para algumas forças. O IG Política do México, que elegeu pela primeira vez um deputado independente naquele país, que é o Pedro Kumamoto, que está lá também mobilizando ativistas para ocuparem as instituições. Mas eu acho que tem um aprendizado histórico que não é exclusivo do nosso país, mas que é comum nesses outros lugares, é de que não basta a gente entrar para as instituições. O projeto democrático popular entrou nas instituições, mas a partir do momento que se desconecta e reproduz modos de cooptação, de manipulação, de engano das lutas autônomas para se perpetuar nas instituições, recai naquilo que a gente tanto temia. Então, acho que agora a chave é como que a gente vive essa ocupação rebelde, pé na porta das instituições, fazendo também simultaneamente e nunca desconectando as lutas autônomas dos movimentos sociais, pelo direito à moradia, por mobilidade urbana, pelo bem viver, contra o machismo, contra a cultura do estupro, contra o racismo, por uma educação inclusiva, contra a censura, pelo direito à cultura e tudo isso que nos move. Então, eu acho que isso também é matéria-prima para a gente fazer os nossos coletivos. E a cooperação entre as lutas, a única pista que eu tenho nesse momento é de que a gente desenvolva essas atitudes de cooperação. Assim, as lutas não são abstrações, as lutas somos nós, né? As lutas são aquilo que nós conseguimos dedicar umas às outras, nesse sonho do bem comum. E acho que é isso. Obrigada, Cláudia. O segundo bloco, último da noite, o primeiro é o professor Nilton, pode vir para cá, depois é o Zé e depois é o Flávio. Primeiro falar para você o seguinte. Eu particularmente, eu acho que a maioria das pessoas aqui, todo mundo, está muito claro com a sua presença. Foram, acho que 10 encontros e, sem dúvida, uma participação diferenciada. Olha, eu estou falando meu nome. E eu digo isso porque é interessante como se a gente constrói o olhar da gente, a busca da gente, né? Eu sou professor de história, então eu não dou conta de fazer meu raciocínio sem pensar um pouco as questões teóricas, as abstrações, mas estou lá no chão da escola e eu não consigo não relacionar uma coisa com a outra. Aquilo que eu aprendi com as teorias é aquilo que eu estou vivendo lá. Eu não sei o que é mais fundamental. Mas eu me lembro que eu fui fazer história porque eu achava que fazendo história eu podia ter algum tipo de intervenção na sociedade na qual eu discordava dela. Tá? E aí eu faço um esforço danado para pensar e achar que é a partir das nossas práticas que a gente articula e constrói uma sociedade nova. Mas ao mesmo tempo, na medida que você vai falando, eu vou pensando um montão de outros teóricos que são de esquerda e não necessariamente marxistas, né? Essa coisa de nós que não somos dominadores do território, o território não é nosso. Então, assim, não há como agir nele, se a gente não é dono, de uma forma estratégica. A gente tem que agir taticamente, de uma forma
astuta, rebelde, né? A gente não tem muita opção. A gente faz hoje, igual esse movimento aqui do terço à esquerda, mandando já fazer perguntas. Aí, é um movimento de rebeldia, né? E a gente não sabe até quando vai durar e que alcance isso tem. E aí, para encerrar, para fazer minha pergunta, né? Como que a gente pode pensar nesse movimento de forma a não ficar tão angustiado em relação ao alcance daquilo que a gente pode fazer, né? Eu sou professor de história, mas sou diretor. Estamos fazendo parceria lá, né? O Júnior lembrou bem das parcerias que a gente tenta fazer com outros. Está cheio de professor de história. A gente quer sempre ampliar, né, esse alcance da gente. Aí eu queria ouvir como está lá a Áurea nesse movimento de 5 vereadores no universo de 40, né? E às vezes acontece muito comigo na direção de escola, assim, em alguns momentos eu saio me sentindo derrotado. E de repente eu percebo que aquela derrota ali foi uma vitória porque a gente continua ainda, apesar de não ter conseguido alcançar mais, mas a gente continua agindo. Eu queria ouvir como é que a Áurea se sente nesse universo, nesse embate aí tão desigual. Boa noite a todas e todos. E aí, Áurea? Bom, em primeiro lugar, quero dizer que eu não votei na Áurea, porque eu não votava em BH ainda. Estava mudando para cá, mas teria sido meu voto, com certeza. Queria perguntar para a Áurea, já sabe disso, eu sou pastor, trabalho junto com a Frente de Evangelhos do Estado de Direito, e a Áurea fala muito dessa questão da negritude, principalmente da negritude feminina, da mulher negra. A maioria das igrejas pentecostais, eu não estou falando do neopentecostalismo, estou falando do pentecostalismo, que é o que graça, por exemplo, nas ocupações, nas favelas do Rio, em todos esses lugares onde no Rio, eu sou do Rio, trabalhei muito nesse meio. 70% dessas igrejas são de mulheres. E dessas mulheres, 80% a 90% negras. Então a gente tem, dentro desse universo de favelas, de ocupações, um enorme contingente de mulheres negras. Como é que você vê essa aproximação quando hoje a gente tem essa vergonhosa, pavorosa e trágica bancada evangélica? Como é que a gente lida para conquistar esse universo extremamente feminino e negro e que, por incrível que pareça, reflete o pensamento machista e branco? Como é que a gente pode pensar uma política para atingir isso, a partir dos afetos, a partir disso tudo que a gente tem tentado trabalhar? Boa noite, Áurea. Me chamo Flávio, tudo bom? Até agosto do ano passado eu nunca tinha ouvido falar seu nome. Aí, uns meses antes das eleições, eu sempre chego na internet, começo a pesquisar tudo a respeito dos candidatos. E aí, fui pesquisando, saiu o seu nome, entre vários outros, né? Eu sempre vejo uma lista boa para poder fazer campanha. E, curiosamente, enquanto eu falava o seu nome, outras pessoas também começaram a falar. Aí, no ambiente que eu trabalho, outras pessoas também começaram a falar. Eu falei, nossa, o pessoal conhece ela mesmo.
E depois eu descobri que mais 15 mil pessoas falavam seu nome e votaram em você ano passado, né? Fiquei muito feliz por isso. E fui acompanhando e continuo acompanhando, estou lá no Facebook sempre acompanhando informações suas e descobri que até seu nome para presidente do Brasil já começaram a cogitar isso aí. Meu nome lá, intenção, vamos candidato. A minha pergunta é o seguinte, para o ano que vem, qual que é a proposta? Continuar como vereador ou já tentar arriscar alguma coisa a mais? E eu confesso que faço essa pergunta até com certo receio, porque eu votei para você como vereador. Muito obrigado. Muitas perguntas inquietantes, né, Áurea? Mas muitas que eu gostaria de ter feito também. Então eu passo para você, aí depois o Marcos vai... suas respostas, Marcos encerra pra gente. Ô, gente, deixa eu só retomar um ponto sobre como dialogar com essa identificação com o autoritarismo, com a direita. Dia 10 de dezembro é o dia de luta dos direitos humanos, né? E eu vi um vídeo muito legal da Safernet Brasil que fazia umas perguntas bem simples e que ninguém poderia responder não às perguntas. Tipo, você acha que todo mundo deve ter direito a uma moradia digna, saúde, educação? E por aí vai, perguntas desse tipo. E no final a revelação, então você é uma pessoa que concorda com os direitos humanos. E isso não tem que ver necessariamente com o enquadramento estereotipado de esquerda, de direita, desse antagonismo mortadela, coxinha, que empobrece demais a nossa vida política. Eu acho que a gente precisa estrategicamente lidar com esse deslocamento de linguagem. Óbvio, dessa esquerda, a gente tem essa identificação, a gente constrói esse campo das esquerdas, mas isso não é o que pega de jeito o coração da pessoa primeiro. Nesse aspecto de uma reflexão mais crítica que não é acessada facilmente nas mídias convencionais, muito menos nos espaços de trabalho, não foi aprendida na escola. Não é óbvio se identificar com as causas emancipatórias de cara. Então a gente precisa ter uma inteligência sensível, afetuosa, para conversar com as pessoas. Porque se a gente já chega falando, vamos derrubar o capitalismo, patriarcado, racismo, isso afugenta as pessoas. É muito difícil. A gente não consegue conversar dentro de casa, com as vizinhas, com as nossas tias. Então a gente precisa desenvolver uma sensibilidade acolhedora. E aí, essa ação tática, né? De como a gente chega nas pessoas e as nossas rebeldias. Até quando a gente vai conseguir cultivar e sustentar a nossa disposição para a luta e essa aproximação que dá trabalho, é cansativa, de fazer diálogos com as pessoas, mesmo quando parece que tudo está perdido, não tem salvação, essa pessoa é autoritária mesmo, não tem o que fazer, e a gente não entregar. Eu acho que o que salva a gente é o coletivo. Porque individualmente ou muito atomizados, a gente não tem energia de luta suficiente. Então assim, o que me salva é a Gabinetona, o que me salva são as muitas, o que me salva é a Ocupação Carolina Maria de Jesus, o que me salva é Resiste Isidora, é Tarifa Zero, é Pretas em Movimento, são as lutas culturais, são os saraus nas quebradas, são esses grupos evangélicos progressistas, são essas pessoas que estão atormentadas buscando fazer essas conexões para mudar o jogo. Eu acho que a gente deve sair em busca desses encontros, porque é isso que protege a gente,
É isso que nos dá o mínimo de sanidade mental, espiritual também. Eu acho que essa dimensão é muito importante. E é isso que nos recupera na queda. Assim, depois do golpe, imagina, se a gente fica dispersa por aí, já era. É só desespero e lamúria, assim. Então, o nosso processo de ampliação, de alcance do campo, virá da consolidação das coletividades múltiplas, que devem estar conectadas em redes interseccionalizadas, né? As interseções entre esses processos. Como é que a luta pelo direito à moradia ativa a questão de, sei lá, produção agroecológica nos territórios e que produz também uma discussão sobre circulação, ir e vir, direito à mobilidade e assim infinitamente. Então, as derrotas. Na Câmara Municipal nós temos muitas derrotas. Aliás, o que a gente mais coleciona lá são derrotas, se a gente for ler nessa chave mais imediata. Mas nós temos vitórias políticas, processuais, que não são imediatas. O projeto 378, que foi mencionado aqui, que retirou direitos das servidoras municipais, inadmissível que essa gestão Calil está fazendo, a gente pode até conversar sobre isso depois, assim, eu acho que esse governo está cada vez menos em disputa, é um governo que cada vez mais se consolida à direita como um espaço de fechamento da democracia na nossa cidade, infelizmente. Pois bem, o Calil apresentou esse projeto 378, que foi um absurdo, e nós conseguimos resistir, embora tenhamos sido derrotadas em plenário, mas o ganho político fez com que o Calil tivesse uma vitória de pirro. Ele teve uma vitória que vai custar muito alto. E eu digo isso aqui porque a gente vai ver isso acontecer. Essas vitórias que retiram direitos da população são vitórias de pirro. Daqui a pouco eles vão colher o mal que eles plantaram. Zé Júnior. As igrejas, eu acho fundamental a gente dedicar muita energia ao diálogo interreligioso nesse momento. Eu acho que a superação do golpe passa pela conexão entre as várias religiões de forma amorosa, respeitosa, laica, para que a gente tenha condições de conviver. Nesse sábado, durante a Ocupa Política, nós também fizemos um encontro da Partida Minas Gerais. A Partida é uma movimentação feminista, existe em várias cidades do Brasil, que busca justamente fortalecer mulheres para ocuparem espaços de poder numa pegada feminista. E o nosso encontro de encerramento do ano da Partida Minas foi sobre feminismos e religiosidades. A Flavinha é uma das principais articuladoras da partida aqui. E a gente fez no Quilombo Manso, que é também um terreiro de candomblé, uma conversa potente, revolucionária, com mulheres de várias religiões. Me marcou muito, nos marcou muito a presença de uma jovem evangélica que foi atraída pelo convite, sabendo que haveria ali uma abertura para conversar sobre a sua fé, a sua vivência também, nessa perspectiva interreligiosa. E ela disse, olha, eu estou numa igreja pequena, lutando para que as mulheres tenham espaço ali. Enfrentando autoritarismo de pastores, homens que querem silenciar essas mulheres. Essa mulher está lá fazendo um trabalho fantástico. E essa mulher precisa ser reconhecida, ela precisa ser amparada, ela precisa dessa rede também que compreenda que ela ali faz toda a diferença para a construção da democracia brasileira. Ela não desistiu da sua igreja pequena, que está lá colonizada por esse domínio patriarcal de alguns homens, porque ela não quer desistir das mulheres que estão naquela comunidade.
Eu acho que isso tem um poder tão grande assim, que a gente deve considerar essas experiências, enxergar dentro de cada lugar onde estão nascendo essas flores, né? E criar possibilidades de diálogo, né, Zé? A gente tem conversado muito sobre isso. Eu acho que 2018 e além vão passar por nós como essa desmistificação das religiões, no sentido de entender que as religiões são modos de vida, não as religiões como instituições de opressão de forma nua e crua, como a gente tradicionalmente conceitua e teoriza, mas as religiões como religiosidades, como espiritualidades, como comunidades que são complexas. E a gente não tem o direito de proclamar que esses grupos estão fora da nossa jornada democrática, né? A gente vai ter que fazer esse movimento. E eu estou falando a gente aqui porque eu não me identifico com essas religiões diretamente, mas eu acredito aqui que vários de vocês estão vivendo experiências religiosas, constroem comunidades religiosas, e isso vai ser ingrediente indispensável do enfrentamento ao golpe. Já deveria estar sendo com muito mais força elaborado por nós, né? Vivenciado por nós. Então, e são as mulheres, e principalmente as mulheres negras, periféricas, as mulheres pobres, que são a base, a matriz dessas comunidades religiosas, e nós não podemos ignorá-las, muito menos subestimá-las com uma suposta superioridade esclarecida de esquerda. Não dá, gente. A gente tem que humildemente fazer esse movimento em direção às pessoas. E muitas mulheres feministas resistindo nessas igrejas que à primeira vista seriam espaços de reprodução patriarcal. E ano que vem, o que eu vou fazer? Na Ocupa Política, nós tivemos um ápice do encontro que foi de anúncio de pré-candidaturas ativistas do Brasil inteiro. Foi lindo, foi sublime, foi uma coisa que eu acho que é histórica na nossa cidade, no Brasil, nesse momento. E nós, pelas muitas, nos prontificamos também, porque nós entendemos que a gente precisa continuar escalando esse processo de ocupação institucional, sustentando aqui. Alcançamos dentro da Câmara, estamos fazendo a gabinetona, o mandato é coletivo. Nós atuamos em covereança com a primeira suplente da coligação da Frente de Esquerda BH Socialista. Cida Falabella e eu fomos as vereadoras eleitas, e a Bela Gonçalves é a primeira vereadora suplente. Nós três juntas inventamos esse negócio de covereança. Então, o arranjo ali está bem coletivas, diversas, representativas, que tem uma conexão profunda, existencial com as lutas sociais. É isso que a gente tem que fazer. E vão ganhar isso aí, nesse sentido de chegar, ocupar mais uma vaga, tirar um golpista de lá, cada um de nós que entra é um que sai, e a gente vai multiplicando essas experiências e sustentando onde é que a gente chegar, essa realização prática, né, de experimentação da participação direta, da democracia como a gente acredita. Tudo muito difícil, mas tudo muito dentro daquilo que é nossa responsabilidade histórica, né? Eu acho que é assim que a gente precisa encarar, sem medo nenhum, e também entendendo que a gente está entregando a nossa disponibilidade de corpo, de vida, de tudo mesmo, em nome de um bem maior, né? Que, enfim, liberta cada uma quando liberta todas. É isso, gente. Amigas e amigos, coube a mim essa tarefa, não pessoal, mas coletiva, de finalizar esse evento que nos enche de orgulho. Uma parte desse orgulho que nós temos vem pelo seguinte fato: ainda hoje, que a gente está encerrando o ano, Áurea, de forma tão brilhante com sua fala, a gente recebeu
honrosamente nosso querido José Júnior, o nosso querido, como é que você chamou? Romulito, vou chamar assim também. Muitas pessoas, também o Paulo Amorim ali, representando o PT de Venda Nova. E tantas pessoas aqui dessa esquerda. Vou saudar carinhosamente a dona Fátima, que fica ali na cozinha, nos brindando com esses quitutes, o seu purinho, a braveza do Saulo de ter aberto o espaço de forma tão corajosa. E eu quero, antes de passar para as tantas notícias ou questões positivas e boas, apenas sinalizar uma coisa. A Áurea falou muito da questão de 2018, a gente tem conversas aqui de conjuntura também, Áurea, que a gente tem expandido, e eu imagino que vocês corroboram essa ideia. Vai ser não só 2018, mas um cenário que nós vamos enfrentar de agora em diante, de muita dureza. Se houver essa eleição, e se ela for limpa, porque em Honduras o que aconteceu foi fraude nas eleições, outras coisas, há pessoas que dizem a mesma coisa da Argentina, do Macri. Então assim, eu acho que o golpe, e Áurea, muito bonito de sua parte, o tempo inteiro se referenciar a esse processo de fissura da democracia como golpe, eu fico muito feliz. Feliz não, triste, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer, gente, é que a gente tem uma conjuntura que é talvez das piores possíveis. Não vão entregar, nós não vamos superar esse golpe. Talvez o que a gente esteja vivendo hoje seja uma transição para algo extremamente sangrento. Eu já vou passar para as notícias boas, mas eu quero ressaltar esse ponto. Por quê? Porque o que a gente teve hoje aqui, simbolicamente, é muito importante. Esse espaço aqui, Áurea, entre jornalistas, cantores, cantoras, sindicalistas, havia recebido somente pessoas do PT e do PCdoB. Hoje você inaugura, esse gesto inaugural, eu queria te convidar que se repetisse, junto com o Dáudia e todo o pessoal da Gabinetona, que vocês ocupassem esse espaço aqui conosco, para que a gente disputasse as narrativas, para que a gente enriquecesse nossos debates. E só assim, como você reiterou várias vezes, porque você também disse, aprendi mais uma vez, não é a esquerda, mas as esquerdas, talvez no momento do passado recente brasileiro tivesse cometido alguns erros, você falou em cooptação, etc. Mas eu também não quero deixar de marcar que também parte dessas esquerdas foi, vamos dizer, ingênua quanto a esse processo, alguns inclusive chamando de impeachment, e assim, a tatorada apenas começou. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí com a reforma da trabalhista, a contra-reforma trabalhista passou a PEC do teto dos gastos públicos, a reforma da Previdência, gente, que abramos muitos olhos, porque a negociata está correndo à torta direita. Hoje eu vim para cá ouvindo a Voz do Brasil, e assim, os despudorados falam calmamente de que há os 308 votos, né? Então, eu sei que eu estou sendo alarmista, mas eu estou assim, muito emocionado nesse final, mas que a gente inaugure, que chamemos nossos amigos, amigas a participar, a debater e a firmar o corpo que a luta vai ser forte. Agora as notícias boas. A primeira é que vamos ter a canjiquinha com costelinha, que é panelada, gratuita, cortesia do Saulo. A segunda é que teremos também música com o brilhante Helena Augusto ali cantando músicas da resistência para nós. A terceira notícia positiva, e não para por aí, é que eu queria chamar o Saulo para te entregar um presente, humilde. Registra aí, gente. Eu vou usar demais. Gente, vamos todo mundo pra cá tirar uma foto agora? Fotar o galerão? Vamos lá, Júnior. Professor Júnior, vamos tirar uma foto? Aline, vamos embora? Vamos lá. Todo mundo.
Baixa aí, gente. Baixa pra aparecer todo mundo. Fora Temer! Fora! Ocupa o parlamento! Ocupa!